Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na frente de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que fala sobre o nascimento de João Batista. Interessante que há um paralelo entre esse anúncio do anjo Gabriel a Zacarias com o anúncio do mesmo anjo à Virgem Maria. Nós temos diante dessas duas pessoas duas atitudes diferentes. Zacarias duvida, e o anjo vai ali impor uma mudez em Zacarias até que aquelas coisas se realizassem. Maria, ela não duvida, ela tem plena confiança na palavra do anjo.
e por isso que se realiza nela essa grande graça. E assim nós vemos como que no Evangelho de hoje o anjo vai dizendo a missão de João Batista, vai falando aquilo que ele seria para o povo de Israel. O anjo diz que muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Depois, o anjo diz a vida que João Batista deveria de levar: não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio, repleto do Espírito Santo. Aqui nós vemos algumas coisas essenciais, que na verdade são coisas essenciais para a vida cristã. Essas coisas que vão nos chamando a atenção, porque todos nós precisamos, para estar cheios do Espírito Santo, precisamos verdadeiramente sermos dóceis a esse Espírito. E ser dócil a esse Espírito significa termos uma vida de penitência, uma vida de mortificação, uma vida de renúncia dos prazeres, dos sabores dessa terra, para aprendermos a saborear as coisas celestes. O anjo ainda diz sobre João Batista: ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao seu Deus e há de caminhar à frente deles com o espírito de poder de Elias. Veja que aqui nós temos algo que também faz parte da missão de João Batista e parte da missão de cada cristão, porque todos nós somos um pouco João Batista e precisamos verdadeiramente andar na frente do povo para indicar o lugar que o povo deve caminhar, para indicar a meta, que é Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Depois nós vemos como que também o anjo Gabriel vai dizer que ele reconduzirá muitos de Israel ao seu Deus. Assim também a nossa vida, quando nós vivemos essa vida movida pelo Espírito Santo, nós nos tornamos capazes de ser instrumentos para reconduzir muitas almas para o reino de Deus, muitas almas para o verdadeiro caminho. E essa é a nossa grande missão nessa terra. Depois dessa experiência do anúncio, nós vemos como que Zacarias, por duvidar dessas palavras do anjo, o anjo vai dizer a Zacarias que ele foi enviado para anunciar esta boa notícia e que Zacarias ficaria mudo até que todas essas coisas acontecessem. E é isso que verdadeiramente acontece. E aqui nós temos uma realidade importante, porque diante do mistério de Deus, nós ficamos mudos. Diante do mistério de Deus, dessa experiência de Deus, nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos dizer de forma exata como que isso acontece. Por isso que nós vamos ficando mudos diante do mistério, porque nós não temos o que falar sobre ele, mas sim nós temos unicamente a consciência dessa experiência na nossa vida. Por isso que é importante entendermos, ninguém consegue explicar uma vocação. Só quem vive é capaz, às vezes, nem de explicar, porque muitas vezes quando uma pessoa explica, a outra não entende. Mas unicamente através da vivência, tudo isso é capaz de se realizar na vida de cada cristão, porque a vocação cristã é uma vocação que muitas vezes as pessoas não vão entender e nós vamos precisar ficar mudos, calar-se diante dessa realidade para que o nosso testemunho, a nossa vida, aquilo que deve acontecer através de nós, aconteça, porque são essas coisas que acontecem através de nós, que Deus realiza através do Espírito Santo, que vão dando realmente o verdadeiro anúncio daquilo que é a verdade da vocação cristã. Por isso que todos nós precisamos
ser um pouco João Batista. João Batista era esse que anunciava, primeiramente com a sua vida de penitência, a sua vida de austeridade, a sua vida de simplicidade. E depois, sim, quando essas pessoas vinham ao seu encontro, porque já viam na presença de João Batista a manifestação do Espírito Santo, aí sim João Batista anunciava com os lábios, indicando aquele que viria, anunciando a boa nova da salvação. Essa é a vida de cada cristão, essa é a nossa vida, onde nós somos um pouquinho João Batista e nessa experiência com Deus temos essa experiência de Zacarias, de ficar mudos diante do mistério, para que a gente possa verdadeiramente aproveitar essa experiência do mistério dentro do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.